Imagine se o terror dos jogos se tornasse real. Vamos explorar casos reais que inspiraram jogos de terror icônicos. Mas o que é ainda mais intrigante é o que aconteceu com Nathan Dunlap após esse crime terrível. Inicialmente, ele foi condenado à morte, um destino que parecia adequado para o horror que ele causou. No entanto, devido a mudanças legislativas, sua sentença foi alterada para prisão perpétua. É como se o sistema de justiça estivesse sussurrando um segredo proibido, um lembrete de que, mesmo nos casos mais chocantes, as leis podem mudar o curso da história. Esses fatos nos levam a refletir sobre a natureza humana e como ela pode se desviar do caminho da sanidade e da compaixão. Jogos de terror baseados em fatos reais exploram essa escuridão, nos colocando face a face com os nossos piores medos. Eles nos fazem questionar o que realmente aconteceu e como podemos aprender com esses eventos para evitar que se repitam no futuro. É um mergulho nas sombras da psique humana, um sussurro sombrio que ecoa pelas paredes da nossa consciência. Você sabia que os jogos de terror muitas vezes se inspiram em fatos reais? É como se os criadores desses jogos estivessem tentando nos levar para um mundo sombrio, onde a realidade e a ficção se misturam de maneira inquietante. Por exemplo, o jogo Fatal Frame é ambientado na mansão Imuro, um lugar infame no Japão por causa dos rituais macabros que ocorreram lá, envolvendo sacrifícios cruéis de jovens. É um segredo sombrio que poucos conhecem, mas que inspirou um dos jogos de terror mais icônicos de todos os tempos. Outro exemplo é o jogo Outlast, que se baseia no complexo Richardson Outed, um antigo asilo em Nova York que abrigava os piores criminosos da cidade. É como se os desenvolvedores do jogo estivessem tentando nos mostrar que, por vezes, a realidade é mais aterradora do que qualquer ficção. E então, há Outlast 2, que se inspira na trágica história de Jim Jones e o Templo do Povo, um dos mais terríveis casos de suicídio em massa da história. É um tema sombrio, mas que nos faz refletir sobre a natureza humana e os limites da sanidade. Esses são apenas alguns exemplos de como jogos de terror podem ser inspirados em fatos reais, criando uma experiência ainda mais inquietante para os jogadores. É como se estivéssemos sendo iniciados em um segredo proibido, um mundo onde a realidade e a ficção se misturam de maneira perturbadora. Sussurro. Você sabia que os jogos de terror podem ter um impacto profundo em nossa percepção da realidade? É como se estivéssemos sendo iniciados em um segredo proibido, um mundo sombrio que nos faz questionar a verdade. Pense no caso do Outlast 2, que se inspira na trágica história de Jim Jones e o Templo do Povo. Um evento que culminou em uma das maiores tragédias da história, com 918 membros do Templo do Povo morrendo em um envenenamento em massa em 18 de novembro de 1978, na Guiana. E então, há o caso de Kola, baseado no incidente de Dyatlov Pass em 1959, onde 9 excursionistas soviéticos morreram de forma misteriosa. Esses eventos reais são usados como inspiração para criar jogos que nos levam a refletir sobre a natureza humana e os limites da sanidade. A expectativa vs realidade é um tema fascinante quando se trata de jogos de terror. Enquanto esperamos por uma experiência assustadora, a realidade pode ser ainda mais aterradora. Os jogos podem nos levar a questionar o que é real e o que é apenas uma criação da nossa imaginação. É como se estivéssemos sendo convidados a entrar em um mundo de sombras, onde a linha entre a realidade e a fantasia é borrada. E é aí que os jogos de terror mostram seu verdadeiro poder, nos fazendo refletir sobre a condição humana e os mistérios que ainda não foram desvendados. Sussurro. Você não sabe, mas há jogos de terror que são baseados em fatos reais. Sim, é verdade. Eles podem ser ainda mais aterradores do que os jogos de terror convencionais. Parece que o caso de Dyatlov Pass, por exemplo, inspirou alguns jogos. Você sabia que as vítimas foram encontradas de cueca, sem olhos ou com sinais de radiação? É um mistério que ainda não foi completamente desvendado. E tem também o caso do podcast Fierstofaton. Os episódios são baseados em relatos reais enviados por usuários, com boletins de ocorrência, fotos e vídeos. É como se você estivesse ouvindo uma história real de terror. E então, há o jogo The Town of Light, que foi inspirado no Ospedale Psiquiátrico de Volterra, na Toscana, Itália. É um lugar com uma história sombria e que pode ser ainda mais aterradora do que qualquer jogo de terror.
Esses jogos e podcasts são como uma janela para o desconhecido, para o lado mais sombrio da realidade. Eles nos fazem questionar o que é real e o que não é. E, às vezes, a realidade pode ser ainda mais aterradora do que a ficção. Sussurro: você sabia que o Volterra Psychiatric Hospital, inspiração para o jogo The Town of Light, foi fechado em 1970 após décadas de tratamentos cruéis aos pacientes? É um segredo sombrio, um capítulo negro na história da psiquiatria. E há mais. The Dark Pictures, Little Hope, outro jogo de terror, faz referência aos julgamentos das bruxas de Salem, em 1692. É como se esses jogos estivessem desvendando segredos proibidos, revelando a psicologia por trás do medo que nos assomete. A psicologia do medo é um tema fascinante, especialmente quando explorado em jogos de terror. É como se esses jogos estivessem nos levando a um mundo de sombras, onde o medo é a emoção predominante. E é aí que entra a história do Volterra Psychiatric Hospital, um lugar que pode ser ainda mais aterradora do que qualquer jogo de terror. Sussurro: é como se esses jogos estivessem nos mostrando que o verdadeiro terror não vem de monstros ou criaturas sobrenaturais, mas sim da própria mente humana. A psicologia do medo é um tema complexo, cheio de segredos e mistérios. E é aí que entra a referência aos julgamentos das bruxas de Salem, um evento sombrio que nos leva a refletir sobre a natureza humana. Sussurro: você quer saber o segredo por trás dos jogos de terror? É como se estivéssemos desvendando um mistério proibido, escondido nas sombras. Vamos começar com Chernobylite, um jogo que nos leva ao coração da zona de exclusão de Chernobyl, um local abandonado devido à alta radiação. É como se estivéssemos caminhando por um cemitério nuclear, onde a morte e o medo são as únicas constantes. E então, há The Devil in Me, parte da antologia Dark Pictures, que se inspira no serial killer H.H. Holmes. Um homem que construiu um castelo do terror em Chicago, durante a Exposição Mundial de 1893, atraindo vítimas inocentes com a promessa de luxo e segurança, apenas para levá-las a uma armadilha mortal. É como se estivéssemos desvendando as mentes mais sombrias da história, onde o medo e a morte são as únicas recompensas. Esses jogos nos levam a um mundo de sombras, onde o medo é a emoção predominante. É como se estivéssemos vivendo um pesadelo, onde a realidade e a fantasia se misturam. E, no entanto, é exatamente essa combinação de medo e fascínio que nos atrai para esses jogos, como se estivéssemos buscando entender os segredos mais sombrios da psique humana. Você sabia que a imagem e o som podem criar um clima de terror inesquecível? É como se estivéssemos dentro de um pesadelo, onde cada som é uma ameaça e cada imagem, um presságio de morte. E é exatamente isso que os jogos de terror buscam criar. Pense em H.H. Holmes, o homem que construiu um hotel com quartos trancados, passagens secretas e armadilhas mortais para suas vítimas. Esse é o tipo de inspiração que os jogos de terror buscam, um ambiente onde a morte está em cada esquina. E então, há jogos como Detention, que se inspiram em períodos sombrios da história, como o período de terror branco em Taiwan, quando a lei marcial estava em vigor. É um jogo que referencia incidentes reais, como o caso de estudantes e professores que foram pegos distribuindo panfletos comunistas. A imagem e o som são fundamentais nesses jogos, criando um clima de medo e ansiedade. É como se estivéssemos vivendo um pesadelo, onde cada som é uma ameaça e cada imagem, um presságio de morte. E é exatamente isso que os jogos de terror buscam criar, um ambiente onde a morte está em cada esquina. Sussurro: você sabia que alguns jogos de terror são inspirados em eventos sombrios da história? É como se os desenvolvedores estivessem tentando nos mostrar um lado mais obscuro da realidade. Por exemplo, o jogo Devotion foi censurado na China devido ao seu conteúdo político sensível. Isso nos leva a questionar o quanto a verdade pode ser escondida ou distorcida, mesmo em entretenimento. E então, há eventos como o incidente de Dyatlov Pass, que ocorreu nos Urais em 1959. Um mistério que permanece sem solução, alimentando a imaginação e o medo. O Richardson Outeed Complex, com suas atrocidades inspiradas em relatos reais de pacientes, é outro exemplo de como a realidade pode ser mais aterradora do que a ficção. Isso foi estudado e incorporado ao jogo Outlast. Jogos como First of a Tom,
desenvolvido por Muku Neji, usam evidências submetidas pela comunidade para criar uma experiência de terror única. É como se estivéssemos compartilhando segredos proibidos. A história também nos oferece eventos como julgamentos das bruxas de Salem, onde execuções ocorreram devido a acusações de bruxaria. Um capítulo sombrio que nos lembra da histeria e do medo irracional. E o Hospital de Volterra, que operou desde o século XIX até o século XX, é um exemplo de como o tratamento médico pode se tornar abusivo e aterrador. Um legado sombrio que permanece conosco. Aprenda mais sobre como a realidade pode ser mais aterradora do que a ficção e descubra outros jogos de terror baseados em fatos reais.